tarde a todos e todas, boa tarde, professor. Eu sou a Michelle Berta e estarei iniciando agora a apresentação da globalização e comércio internacional. São dois assuntos que são importantíssimos para a nossa matéria de economia e também que agrega muito valor em nossa vida profissional. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é globalização. É um processo a nível mundial de expansão cultural, econômica e política que teve origem no período das grandes navegações, no século XVI, na época em que aumentou as trocas comerciais pelas nações e é vista como a integração das diferentes localidades do planeta. Com a terceira revolução industrial, esse processo de globalização se ampliou, aumentando as tecnologias de comunicação e transporte, propiciando distâncias menores nas fronteiras geográficas. Esse processo contribuiu para o aumento dessas trocas comerciais de uma forma mais rápida, de uma forma mais veloz. Ou seja, podemos concluir que a globalização ela se refere ao comércio internacional, aos investimentos, à tecnologia de informação, à fabricação terceirizada e que, querendo ou não, ela cria entrelaços nas economias de diversos países. Então, atualmente, esse termo ele diz respeito à interação econômica e sociocultural dos mercados globais entre os países. Este aspecto é bastante culpado por muitas vezes as corporações enviarem instalações de fabricação e de emprego a fim de economizar na produção e resultar em perdas de emprego das nações desenvolvidas. Vale ressaltar ainda que existem críticos que dizem que esse processo vai enfraquecer em países de maior relevância no contexto econômico mundial. Não existe um consenso sobre qual é a origem do processo de globalização. O termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 1980, tendo uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Porém, são muitos os autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítima comercial europeia, no fim do século XV e início do século XVI, o momento que o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. Dessa maneira, a globalização foi gradativamente apresentando evoluções, recebendo incrementos substanciais com as transformações tecnológicas proporcionadas pelas três revoluções industriais. Nesse caso, cabe enfatizar a última delas, a evolução técnico-científica informacional, iniciada a partir dos meados do século XX e que ainda se encontra em fase de ocorrência. Nesse processo, intensificaram-se os avanços técnicos no contexto dos sistemas de informação, com destaque para a difusão dos aparelhos eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução nos meios de transporte. Portanto, podemos considerar que, se a globalização se iniciou há cerca de 5 séculos aproximadamente, ela consolidou-se de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos, a partir da segunda metade do século XX. Falando sobre os objetivos da globalização, existem estudiosos que ressaltam que o objetivo da globalização é proporcionar às organizações uma vantagem competitiva através de menores custos operacionais e o ganho de um maior número de produtos, serviços e consumidores. Uma das principais formas de fazer isso é através do comércio internacional, da abertura de mercados adicionais e do acesso a novas matérias-primas. De fato, esse tipo de fenômeno pode ser observado atualmente no mundo inteiro, com corporações multinacionais fabricando, comprando e até vendendo produtos em todo o planeta. Por exemplo, uma empresa de automóveis com sede no Japão pode naturalmente ter peças de carros fabricados em diversos outros países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, e depois enviar as peças para outro país, para montagem, para em seguida vender este produto lá, já acabado, para os mais variados países do mundo. Bom, entre as vantagens da globalização, normalmente são citados os avanços que a evolução dos meios tecnológicos vem proporcionando, além de uma maior difusão de conhecimento. E um exemplo que temos é se a cura para uma doença grave é descoberta no Japão. Ela é imediatamente divulgada para diferentes partes do planeta, dependendo do contexto social e econômico. Outros pontos considerados vantajosos da globalização é a maior divulgação comercial e também de investimentos, entre outros fatores. É que existem muitos autores que eles apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização. Embora existam muitas polêmicas e discordâncias no cerne desse debate, de toda forma, considera que o principal entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade social por ela criada, em que o poder e a renda se encontram em maior parte concentrados nas mãos de uma certa minoria, o que atrela a questão às contradições do capitalismo. Além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual forma de comunicação entre os diferentes territórios, em que as culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos ou pertencendo a uma ideologia dominante.
Nesse sentido, se forma, segundo essas opiniões, uma hegemonia em que os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões economicamente menos favorecidas, obliterando assim suas matrizes tradicionais. O que é o comércio internacional? Bom, o comércio internacional é o conjunto de operações comerciais que são realizadas entre países e regidas por normas estabelecidas em acordos internacionais. Esse conceito pode se referir tanto à circulação de bens e serviços, como ao movimento dos capitais, além de gerar um aumento das barreiras internacionais que ajudam a proteger o desenvolvimento de empresas locais e assim representam uma grande parcela do PIB. Esse comércio envolve normalmente produtos manufaturados, commodities, serviços, mão de obra ou até mesmo o movimento de capitais. E para caracterizá-lo, é necessário a reciprocidade, ou seja, você dá uma coisa e recebe algo em troca, como dinheiro. Dessa forma, tanto a empresa que exporta quanto a que importa, elas estão inseridas no mercado internacional. Operações que sejam assim devem respeitar uma série de regras estabelecidas por órgãos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, a OMC, além de acordos bilaterais que os governos de diferentes países envolvidos podem firmar. O comércio internacional existe desde os primórdios da civilização, e um exemplo que podemos citar é a Rota da Seda. Nas últimas décadas, a sua importância vem crescendo com o avanço dos transportes, das comunicações e da indústria, sendo essas as principais características da globalização. Darei seguimento às falas das minhas colegas destacando o comércio internacional brasileiro, que se iniciou na Idade Moderna em 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, o que forçou os europeus a irem, a buscarem e explorarem novas rotas de comércio com o Oriente. E com isso, galera, na época das grandes navegações, os portugueses chegaram aqui no Brasil, no nosso país, e descobriram o pau-brasil. E foi assim que deu origem ao comércio internacional brasileiro. E ainda nessa época das grandes navegações, era muito comuns os acordos comerciais entre os monarcas europeus. E um modelo, que até hoje funciona, que até hoje está presente agora no nosso momento atual, com a predominância dos sistemas democráticos em todo o mundo, que vem se desenvolvendo, se aperfeiçoando a cada dia. E de acordo com o Observatório de Complexidade Econômica, o OEC, o Brasil é o 22º na economia de exportação no mundo. Para vocês terem uma ideia, em 2017, o país exportou 219 bilhões e importou 140 bilhões. Os produtos que são exportados, os produtos brasileiros, soja, minério de ferro, petróleo bruto, açúcar bruto e também os veículos. E para finalizar aqui a minha fala, no caso da importação, os principais produtos são petrolíferos refinados, peças de veículos, medicamentos e muitos outros. Falando sobre a importância do comércio internacional, podemos dizer que ela, para a economia de um país, se deve a diversos fatores. Entre eles está a garantia da venda do excedente de produção desse país, ao mesmo tempo em que permite que seu mercado consumidor tenha acesso a mercadorias não disponíveis localmente. Além disso, o comércio internacional dilui os riscos das atividades, uma vez que, com a diversificação de mercados, as empresas podem continuar comercializando seus produtos, mesmo se houver uma crise econômica interna no país onde elas estão baseadas. E a melhor forma de conseguirmos ver o desempenho do comércio internacional de um país é por meio de sua balança comercial. Esse indicador, ele registra as importações e exportações de bens e serviços. Se seu saldo for positivo, por exemplo, significa que o país está exportando mais do que importando. Se for negativo, os valores das importações ultrapassam a das exportações. Então podemos dizer, resumidamente, que na economia a importância se deve a diversos fatores, como foi citado, e acima de tudo, o principal, que é a possibilidade de importar produtos não existentes no país e exportar produtos em sobra para outros países. Agora falando sobre a diferença entre comércio internacional e comércio exterior, eles podem parecer similares, mas o conceito de comércio internacional não deve ser confundido com o de comércio exterior. A diferença entre os dois está nas normas que os regulam. O comércio internacional segue acordos bilaterais ou regras negociadas em órgãos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, ou OMC, e blocos regionais, como o Mercosul e a União Europeia. Já o comércio exterior tem como perspectiva um país específico em relação aos demais. Por isso, ao contrário do comércio internacional, o comércio exterior é regulado pela legislação interna do país, por exemplo, por sua legislação aduaneira. O objetivo das normas internas é assegurar os interesses do país em suas relações comerciais. Isso, no entanto, deve ser feito preferencialmente dentro dos limites da legislação internacional. Então, para você entender melhor a diferença, de forma resumida e fácil, é preciso lembrar que quando o assunto são regras internacionais, estamos falando de comércio internacional. Já quando são normas internas de determinado país que está importando ou exportando, é comércio exterior.
Bem, gente, chegou ao final da nossa apresentação. Espero que tenham gostado e entendido sobre globalização e comércio internacional.